Bom, então seguindo aqui no nosso exercício, se vocês montarem, deixa eu dar um Ctrl igual aqui para tentar ajustar. Eu devo ter algum texto perdido aqui que ele não tá. Ah, tá aqui, ó. Às vezes acontece isso, tem um textinho perdido no Excus, aí ele ajusta, não consegue colocar todo o bloco dentro da janela, agora ficou certinho, né? Ctrl igual. Ele ajusta o desenho à janela. Então, ó, essa malha aqui de controle, essas malhas de controle são três, né? Porque são ah, eu estou utilizando três controladores diferentes, então, relativo ao nosso exercício 6.1. Então é muito simples, né? A gente vai colocar lá a função de transferências, 1 sobre 6s ao cubo mais 11s ao quadrado mais 6s mais 1. Se a gente fosse resolver isso aqui à mão, seria equivalente a isso, né? Fazer o GP KC sobre uma GP KC. Então ele vai integrar aqui para nós. Então vejam, o controle P e D, eu coloquei controle proporcional KC índice sublinhado P, que é isso aqui. Ó. Então como é que eu fiz? Eu vim aqui, ó, simulação definir contexto. Ó, o que que eu fiz aqui? Ó? Coloquei todos os parâmetros, todos os ajustes, nesse caso aqui, dos Ziegler-Nichols. Então o que que eu fiz? Eu peguei essa tabela aqui e coloquei esses parâmetros aqui da tabela no definir contexto do Scilab. Ó. Então 60% de KCU, PU sobre 2, PU sobre 8, fiz tudo isso aqui. Ó certo? Esse tal F aqui não precisa, tá? Isso aqui, depois eu vou mostrar o outro arquivo dos Ziegler que eu fiz implementando a função de transferência do controlador sem usar o PID. Isso aqui não precisa, esse tal que é a constante de tempo do filtro lá do derivativo. Depois eu comento rapidinho. Tá? Então é fazer isso aí, porque senão fica muito chato. Você tem que clicar em cada um deles e ficar escrevendo aqui os valores 0,5 vezes 10 dá 5. Aí vem aqui e coloca, né, coloca 5. Aí vem aqui 0,45 vezes 10, PU, né, que é 10 sobre 1,2. Então não tem porquê, né? Deixa ele calcular para nós. Degrau unitário, né? A soma aqui dos sinais, né? Essa simulação aqui eu estou rodando até o 30, tempo até 30. Então, coloquei aqui os limites dos eixos aqui de 0, menos 2 e 2 e 7, né? Para ver o que, que acontece. Então, uma coisa, eu já vou rodar direto aqui do meu arquivo SCE, certo? Porque é aquele arquivinho padrão que tem, tá? Que eu devo ter enviado para vocês. Vocês já devem ter da outra aula, né? Que é a parte aí das ferramentas para poder carregar o que vai ter aqui, né? Para poder carregar, então, o Excos, tá? A única coisa que muda aqui é o caminho, tá? Então o caminho que vocês têm é o caminho lá da pasta de vocês e aqui o nome do arquivo, hein? Do arquivo Excos que ele está chamando, tá? Que vocês têm que fazer para poder aparecer as figuras. Aí que eu coloquei aqui os comandos de figura, subplot, né, 211, 212, para ele poder então formatar o tamanho de eixo, colocar as legendas e tal. Então, quando eu rodo o meu arquivo, ele fica assim. Então, isso aqui é a resposta em malha fechada do nosso problema aqui que tem ali no livro do NBCat. Então, essa resposta que tem aqui no livro é que a gente consegue obter perfeitamente a mesma resposta, então está correto, no Scilab. Então, vejam o seguinte, aqui eu abri o arquivo errado, porque eu vou falar depois sobre esse arquivo. Então, vejam o seguinte, ó, na resposta em malha fechada, uh, filtro do modo derivativo. Deixa eu ver se eu não rodei relativo ao outro arquivo. Não, tá certo, esse aqui mesmo. É que eu botei o mesmo título para os dois aqui. Tá. Esse aqui eu não usei filtro no modo derivativo, no outro eu usei, mas botei o mesmo título. O título não importa muito. Depois eu vou comentar sobre isso. Então vocês veem o seguinte, de fato, realmente, quando a gente faz o ajuste do Ziegler-Nichols, né? Então a gente tem essa oscilação e veja como ele oscila, quer dizer, ele leva, pelo menos o modo proporcional ele não oscila tanto, mas no modo PI, né, que é o integral, proporcional integral, o PID diminui um pouquinho a oscilação por causa do modo derivativo, mas o modo apenas proporcional integral ele dá bastante oscilação. Então veja como ele demora até atingir, até o controle levar o desvio da nossa variável controlada no regime permanente. No modo proporcional ele vai um pouco mais rápido, né, 30 minutos, né, mas no modo PI ele demora bastante, tá, comparado até com o modo PID. Então, rodando com o ajuste Ziegler-Nichols, né? Que é o nosso ajuste aqui dessa tabela, essa primeira parte aqui dessa tabela 2, né? Agora, ajuste Tyrus-Lubin da tabela 3. Vamos pegar o algoritmo do Tyrus-Lubin que eu já abri aqui. Ver onde é que está o meu arquivo Tyrus-Lubin. Eu vou abrir rapidinho. Então, agora eu abri o arquivo aqui com a simulação do Tyrus-Lubin, né? Que é com esses ajustes, né? Então, aqui no definir contexto, qual foi a diferença? Agora, deixa eu
E aqui para não me perder nos bloquinhos, tô com um monte de bloquinho aberto. TLZ, coisa aqui. Qual é a diferença? Eu vim aqui em simulação, definir o contexto, então eu coloquei os parâmetros da tabela 3 ali do ajuste Tires-Lube, né? Então, sobre 3 ponto, o ganho sobre 3.2, 2.2 vezes PU, né? PU sobre 6.3, etc. Tá? Então foi o que eu fiz ali. Então, rodando ali, deixa eu rodar do meu script para poder colocar as legendas. Vou achar meu script aqui. Então, rodando, tá? Ele fica o seguinte, ó a diferença para os Ziegler-Nichols, né, que era o que eu tinha comentado ali na resposta que tinha no livro, né? Então veja que comparado aí com o Tyros, né? Claro que no Tyros, esse arquivo aqui, esse aqui. O diagrama de blocos é o mesmo, então basta vocês quiserem copiar e colar, salvar com outro nome, outro arquivo, né? O mesmo diagrama de bloco. Vou apagar isso aqui que está feio. É o mesmo diagrama de blocos, né? Dá para salvar também o mesmo diagrama de blocos na mesma janela do Excos, né? Inclusive o Excos permite juntar tudo isso aqui num bloquinho ah, tipo caixa preta e, né, que seria um super bloco, né? E aí dá para fazer o mesmo código em outra região da janela. Mas enfim. Então vejam como ele melhora a questão da resposta já no modo proporcional, não muda muito, mas olha aqui o PID e o PI, né? Principalmente o PID, né? Que oscilava bastante, ele já praticamente atinge o regime permanente bem rapidamente, né? E o PI também, que oscilava bastante lá no Ziegler-Nichols aqui, né? Quando se compara com o Ziegler-Nichols, né? O TL aqui, o Thalys-Lubin, tanto na variável controlada quanto na manipulada. Então, o mesmo jeito de fazer, o que vai mudar são os ajustes ali dos valores dos ganhos, né? Dos tempos integral, derivativo, em ambos os casos. Bom, o que que acontece? Aqui a gente está usando o bloquinho, né, que facilita para nós, o bloquinho PID no Scilab, né, que também tem lá no MATLAB, né, lá no Simulink do MATLAB, eventualmente, claro, também tem esses bloquinhos PID, facilita bastante. Mas a gente pode também entrar, ao invés de fazer o bloquinho, colocar o bloquinho PID, entrar direto com as funções de transferência dos controles PI e PID. Então, voltando lá, ó, né? Então, ó, essa aqui ó, é a função de transferência do controle PI, né? Que é essa aqui. KC tal IS mais 1 sobre tal IS. Eu posso entrar assim, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo do Ziegler-Nichols, tá? Deixa eu ver se eu entrei aqui, ó. Então, se eu trabalhar com Ziegler-Nichols, esse aqui é o PID, não é o PI. Não, tá certo, é o PI e o PID, que são os três que eu quero fazer. Então, primeiro eu entrei com o bloco PID, que é só o ganho mesmo, não vai fazer diferença. Eu poderia trabalhar com um bloco de ganho mesmo, que é aquele o triângulozinho lá, que tem na palheta do Excos, né? Então, se vocês virem aqui, se vocês arrastarem esse ganho e colocar o valor do ganho último aqui, sobre alguma coisa, agora não lembro qual é o valor, algum valor de ganho, né? O ganho, como ele corresponde a tu pegar um valor e multiplicar por um número, né? Então dá no mesmo, usar esse bloquinho aqui ou esse aqui, certo? Mas aqui, na parte só do PI, né, que seria essa parte aqui, então o PI seria a função de transferência do bloco PI, que seria essa parte aqui, né, do controle PI. Isso aqui seria correspondente, ó. Deixa eu voltar para cá, cadê o meu. Aqui, ó. Então a comparação aqui seria o bloco PID só com os parâmetros do controle proporcional e a parte integral. Esse cara aqui seria esse cara aqui, que é KCPI vezes tal da parte PI, S sobre tal PI, S, que é como eu chamei, né? Então aqui no meu definir o contexto, aí eu tive que definir um monte de parâmetro aí diferente para poder fazer a conta. E aqui, e é a mesma coisa que eu fiz no Tyrus Lube, né? É o mesmo arquivo, tá lá no Tyrus Lubin, só que eu coloquei os parâmetros do Tyrus Lubin aqui, né? É a mesma coisa, é o mesmo arquivo, tá? Ah, então, o que que acontece? Como é que seria o algoritmo com o modo derivativo, PID, né? Então, no modo derivativo, se eu entrar só o bloquinho PID, eu só tenho que colocar aqui, né, o ganho derivativo. Escrevendo a função de transferência, essa última parte ela fica assim. Por que que tem dois blocos, né? Porque a função de transferência do modo derivativo, ela é assim, né? Quando a gente abre ele, né, a gente não consegue implementar ele assim, senão vai dar problema. Porque quando ele faz a transformada inversa, que como o grau do denominador é maior que o grau do numerador, porque tem um s ao quadrado e aqui tem s, já comentei em uma aula, né? A função fica um exponencial de t mais alguma coisa. Então, como se eu estivesse tentando fazer o ajuste no tempo mais um valor, ou seja, no futuro. O que não faz nenhum sentido físico, né? Tentar ajustar um controlador com base num tempo no futuro, um f de t mais um θ, por exemplo. Então, ele é fisicamente não realizável. Por isso que se faz uma modificação nesse bloco do controle PID ideal
e se chega assim, depois se abre ele, né? Porque se tu tenta implementar assim, né, ele dá problemas, né? Ele pode dar muitas oscilações, que podem levar a instabilidades muito problemáticas no ajuste. Então tem que colocar um tal F, que seria esse tal F que eu mostrei anteriormente, que é um tempo, é uma escala de tempo de filtragem, como se fosse se fala muito em controle dos filtros, né? É tu pegar aquele sinal, ao invés de tu usar todo o sinal, dar uma filtrada no sinal. Tu não colocar, dar uma. Se o sinal, por exemplo, varia de -1 a 1, tu coloca de -0,8 a 0,5, né? Então tu descarta o que está fora, uma maneira de fazer isso seria, ao invés de trabalhar com essa função de transferência, trabalhar com essa aqui, né? Então eu entrei dessa forma aqui, como está na equação 40, que é o que está aqui, né? Então KC, né, tal e S mais um são tal I vezes S, e aqui o nosso tal F aqui, né, que é o tempo de filtro, que eu chutei no valor 0,1. Mas quando a gente roda aqui, né, ele dá exatamente, deixa eu rodar lá do meu script, ele dá exatamente do mesmo jeito, né, deixa eu ver se eu não, opa, ah, que a simulação ali que a gente espera, né, no modo P&D. Esse aqui, deixa eu ver, Ctrl Ziegler-Nichols, deixa eu mudar aqui o arquivo, estou mandando o arquivo errado. Ctrl Ziegler-Nichols, tá, é esse que eu tenho que comentar, esse aqui que eu tenho que descomentar. Vou rodar ele certo. Então ele dá do mesmo jeito, tá? É a mesma simulação, dá exatamente, e tem que dar a mesma resposta, tá? Então, né, quem quiser perder um pouco mais de tempo aí, né, ter um pouco mais de trabalho de fazer assim, pode fazer, mas eu recomendo que não há necessidade, vocês podem fazer usando o próprio bloco PID do Scilab, certo? Então esse seria o ajuste Ziegler, Nichols e Tyrus, né, Lüben, né? Ah, bom, próximo exemplo, então esse aqui seria o exemplo 6.1, tá? Eu vou falar agora falar um pouquinho dessa parte de primeira ordem e tempo morto, né? Porque tem um detalhezinho que acontece quando a gente faz esses ajustes aí, né? O que que acontece com a simulação quando a gente tem um tempo morto, né? Que é aquele e na menos θ s, como é que seriam esses ajustes aí desses algoritmos, né? Para o controle em malha fechada.